Tá aqui um cara que todo mundo que ama ou todo mundo que odeia não leu. É um cara fundamental na filosofia, na economia, no direito. Mas veja que interessante, vocês estão vendo ali qual é a formação dele? É o primeiro filósofo formado em direito. Nós estamos apresentando aqui. A formação dele é direito na economia. Ele morreu com 64 anos, paupérrimo. Eu tenho grandes livros, né? Tem a Crítica da Filosofia do Direito, que eu já falei para vocês, é o primeiro texto dele, inclusive. Neste livro tem uma frase muito importante dele, que é: hoje nada somos, amanhã tudo seremos. Tem o Manifesto do Partido Comunista, que termina com a famosa frase: proletários do mundo livres. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. O Capital. O Capital é um monstro de grande. Para vocês terem ideia, são 3 livros. O primeiro livro foi escrito pelo Marx e foi publicado em 1867. O segundo livro e o terceiro já estava esboçado, só que o Marx morreu. Só que nós estamos falando de índios. O cara termina de arrumar o negócio e publica com o nome do Marx, né, que a família, né, os filhos dele recebam ainda alguma coisa. E o mais importante livro do Marx, publicado bem depois da sua morte, é a Ideologia Alemã. Esse, sem dúvida, para a filosofia do direito, o mais importante livro dele. Nós vamos ler alguns trechos desse livro. Mas antes vamos entender um pouco sobre a filosofia do Marx. Olha, a juíza de formação aprendeu com os discípulos de Hegel. Feuerbach, que eu falei para vocês, era aluno de Hegel, professor do Marx. Ele dizia que a essência da religião para ele a essência da religião é a realidade muda a razão religiosa. Tem uma frase que todo mundo fala, que é atribuída ao Marx, que é: religião é o ópio do povo. Ou seja, é a forma de entorpecer a realidade. Então, o sentido da religião, para Marx, era esse. Era a única forma de entorpecer o trabalhador de tal forma que ele não se insurgia contra a exploração e inventava aquilo. Termos que vocês vão ouvir muito é o materialismo histórico e dialético. Materialismo, o que é materialismo? São as relações sociais concretas. Qualquer relação concreta social nossa é materialismo. Histórico é o conhecimento dessas relações concretas. Então você identifica todas. Quando você faz isso de forma dialética, identificando os conflitos, nós temos então o materialismo dialético. O marxismo é o materialismo dialético. Para ele nós temos 2 coisas importantes. Ele tem a teoria e a praxis. O marxismo é a teoria da praxis. Quem cunhou esse termo foi o Gramsci. Nós vamos ver lá na frente como ele fez chegou a esse conceito. Porque o marxismo é isso, é a teoria da praxis. Você analisa teoricamente o que acontece na prática. E, geralmente as coisas eram ao contrário, né? Essa aqui é a teoria e a prática. Ele faz a análise teórica da prática. O que determina o mundo é a totalidade social das relações. Tudo da vida social é um edifício. Então, ele diz o seguinte: imagina um edifício, como esse aqui, que é o último andar, que é a cultura. A base, que são as relações de produção, a infraestrutura das relações está daqui para baixo. Nisso, ninguém mexe. O que se mexe é aqui, no gazebo, na cultura. Essa é a regra. Sempre que há alguma mudança, você mexe na parte cultural, na parte de cima, que é a superestrutura das relações sociais. Você muda alguma coisa, dá algum direito, proíbe de excluir alguém, chama para cá, ela pode fazer parte, mas não muda a estrutura. Não tem jeito. Nós vamos voltar a falar dessa questão. Mas basicamente essa é a ideia, que ele só mexe aqui em cima. Então vamos lá. O Marx falava o seguinte: quais foram os modos de produção? Escravagismo durou 5.000 anos. O que dava o poder à escravidão? Da religião. O feudalismo durou 1000. Quem que dava a estrutura? Quem mantinha a estrutura feudal? Religião, a igreja que era poderosa. O capitalismo está durando já 500 anos, mais ou menos. É o Estado. Lembra de Montesquieu tirando Deus do trono e colocando a lei? Para Marx, era o Estado que mantém o capitalismo. No escravagismo, a escravidão, há a exploração direta, a força bruta. O cara é um espólio de guerra, prende o cara, você é escravo agora. Como o Brasil e os Estados Unidos fizeram, pegavam negros na África e traziam para cá. Ou quando fizeram com os índios lá e aqui. Ele prendia os índios, ou seja, força bruta. Tinha direito? Eu tenho direito a não ser escravo? Ou eu tenho descanso semanal remunerado, escravo? Tem direito. No feudalismo, a exploração direta também. É a submissão, também não há direito. Lembra que essa submissão do camponês
ao senhor feudal era do servo, né? Era da terra. Não importasse quem fosse o senhor feudal. Se o senhor feudal da direita invadisse esse feudo numa guerra, acabasse com esse senhor feudal, aquele servo seria daquele senhor feudal novo, que agora teria uma área maior. Submissão, né? Não era força bruta direta, era submissão, mas também não havia direito. No capitalismo, a exploração é indireta. É o Estado que faz isso. E o direito tem um papel estrutural nessa relação. Isso, para os juristas, é criminoso falar uma coisa dessa. Porque o jurista, ele aprendeu a não se envolver. É igual o pessoal lá do julgamento Nuremberg. Mas eu não matei nenhum judeu. Eu só levei o trem. Mas eu não matei nenhum judeu. Eu só fiz ele sair do trem e entrar na sala de gás. Mas eu não matei nenhum judeu. Eu só fechei a porta da sala de gás. Outro, eu não matei nenhum judeu. Eu só abri o gás. Foi o gás que matou o cara, fui eu. Eu só abri o gás saiu. Eles estavam respirando, o que eles foram respirar? Né? Então, é isso. Né? O jurista fica louco quando você fala assim, olha, quem mantém a estrutura de exploração do capitalismo é o direito, que são as leis trabalhistas, de concorrência, etc. e tal. Não, em absoluto, ninguém faz isso. O cidadão deixa de ser cidadão e passa a ser chamado de sujeito de direitos, simplesmente. Simplesmente isso. Para nada. Vamos ler Engels, o Socialismo Jurídico, é um livro fininho. Esse livro do Engels foi escrito, tem um filósofo alemão também, que dizia, quando chegasse ao poder um grupo de esquerda e começasse a fazer leis à esquerda, essa sociedade automaticamente se transformaria numa sociedade socialista, porque as leis seriam à esquerda. E o nosso querido Engels falou, não, esse livro foi escrito para derrubar essa tese. Não adianta só fazer leis à esquerda, você tem que fazer revolução. Quando você fizer revolução, você quebra esse sistema de produção e passa para o próximo. Então, no livro Socialismo Jurídico, diz Engels, Kautsky era o discípulo de Engels. O direito jurídico, que apenas reflete as condições econômicas de determinada sociedade, ocupa uma posição muito secundária nas pesquisas teóricas de Marx. Ao contrário, aparece em primeiro plano a legitimidade histórica, as situações específicas, os modos de apropriação, as classes sociais de determinadas épocas, cujo exame interessa fundamentalmente aos que veem na história em desenvolvimento contínuo, apesar de frequentemente contraditório, e não um simples caos de loucura e brutalidade como se via, no século XVIII. O Marx tinha um olhar muito criterioso sobre o direito jurídico, que ele chama de sistema jurídico, direito jurídico. Não ficava só nas questões econômicas. Aqui já é o Marx. Como o Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe dominante fazem valer seus interesses comuns e que sintetiza a sociedade civil inteira de uma época, segue-se que todas as instituições coletivas são mediadas pelo Estado, adquirem por meio dele uma forma política. Daí a ilusão como se a lei se baseasse na vontade, e mais ainda, na vontade separada de uma base real, de vontade livre. Do mesmo, o direito é reduzido novamente à lei. O direito privado se desenvolve simultaneamente com a propriedade privada, a partir da dissolução da comunidade natural. Entre os romanos, o desenvolvimento da propriedade privada e do direito privado não gerou consequências industriais e comerciais, pois o seu modo de produção inteiro manteve-se o mesmo. Lembra que os grandes institutos do direito civil, eu tive direito romano na faculdade, você tinha que estudar direito romano, tinha várias aquelas máximas jurídicas em latim para falar do direito, condição sine qua non, condição sem a qual você não consegue determinar direito, tinha vários, que se chama também de brocardos jurídicos, Então, mas veja, que o desenvolvimento do direito civil em Roma não gerou consequências no modo de produção porque eles continuaram escravagistas. Perfeito? É isso que ele está querendo dizer aqui. Entre os povos modernos, em que a comunidade feudal foi dissolvida pela indústria e pelo comércio, o nascimento da propriedade privada e do direito privado deu início a uma nova fase, suscetível de desenvolvimento ulterior. Amalfi, a primeira cidade que na Idade Média praticou um extenso comércio marítimo, formulou também o direito marítimo. Tão logo a indústria e o comércio desenvolveram a propriedade privada, primeiro na Itália e mais tarde em outros países, o desenvolvido direito privado romano foi imediatamente readotado e elevado à posição de autoridade. Quando o Império Romano caiu, o direito romano sumiu. Voltou agora. Quem resgatou o direito romano foram os iluministas. No direito privado, as relações de propriedade existentes são declaradas como resultado da vontade geral.
Essa ilusão jurídica, que reduz o direito à mera vontade, resulta necessariamente no desenvolvimento ulterior das relações de propriedade, no fato de que alguém pode ter o título jurídico de uma coisa sem ter a coisa realmente. A partir desta mesma ilusão dos juristas, explica-se que para eles e para todos os códigos jurídicos em geral, seja algo acidental que os indivíduos estabeleçam relações uns com os outros. Contratos, por exemplo, que essas relações sejam consideradas como relações que podem ser estabelecidas ou não a depender da vontade, e cujo conteúdo repousa inteiramente sobre o arbítrio individual dos contratantes. Veja, ele fala em ficção jurídica. Quem aqui tem a casa própria sabe que você precisa ter a casa própria. Primeiro você tem uma escritura pública, que não é o documento da tua casa. Quem é formado direito aqui, já deve ter avisado para vários parentes que escritura não te garante nada. Né? O que garante é o registro. Né? Então, você basta ter escritura, você tem que registrar a escritura. Você registrar a escritura, lembra daquele professor velhinho de direito civil que fala assim: você vende a casa para 3 pessoas diferentes, todas têm escritura pública. O primeiro às 10 da manhã, o segundo ao meio-dia e por terceiro às 2 da tarde. Esse terceiro esperto vai logo e registra. Quem é o dono da casa? O terceiro. O que os outros conseguem no máximo? Entrar com ações para receber o dinheiro que pagaram e quem vendeu. Mas o dono da casa é o que comprou por último, mas se for esperto, vai registrar logo. Então, mas o que é que diz que você é dono de alguma coisa? Papel. Mas o trecho de ideologia alemã: sempre que, por meio do desenvolvimento da indústria e do comércio, surgiram novas formas de intercâmbio, por exemplo, companhia de seguros, etc., o direito foi, a cada vez, obrigado a admiti-las entre os modos de adquirir propriedade. As seguradoras são a coisa mais importante do mercado financeiro. Elas são os investidores institucionais. Elas têm uma parte do patrimônio delas tem que ser obrigatoriamente utilizado em compra de imóveis e para ser usado nas bolsas, tanto de valores quanto de mercadorias e futuros. Então eles são grandes investidores institucionais. Seguradora quebra banco. Você viu o tamanho da força que uma seguradora tem. O banco Lloyds inglês quebrou, acho que 90 e pouco lá, não lembro o exato, quando teve aquele terremoto gigantesco em Kobe, no Japão. Os direitos humanos distinguem-se como tais como os direitos do cidadão, dos direitos civis. Qual o homem que aqui se distingue do cidadão? Simplesmente um membro da sociedade burguesa. Por que se chama membro da sociedade burguesa de homem? Homem por antonomasia. E dá-se a seus direitos o nome de direitos humanos. Como explicar o fato? Pelas relações entre o Estado político e a sociedade burguesa, pela essência da emancipação política. Registremos, antes de mais nada, o fato de que os chamados direitos humanos, os direitos do homem, ao contrário dos direitos do cidadão, nada mais são do que direitos do membro da sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, do homem separado do homem e da comunidade. Veja que isso está dito no livro chamado Sobre a Questão Judaica. Karl Marx era judeu. Então veja que ele faz essa diferença. Desde quando nós agora não temos mais só direitos naturais, agora nós temos direitos humanos e direitos do cidadão. Você percebe que até o indivíduo também agora tem 2? Demonstrou-se como o reconhecimento dos direitos humanos por parte do Estado moderno tem o mesmo sentido que o reconhecimento da escravatura pelo Estado antigo. Com efeito, assim como o Estado antigo tinha por fundamento natural a escravidão, o Estado moderno tem como base natural a sociedade burguesa e o homem da sociedade burguesa. Quer dizer, o homem independente, entrelaçado com o homem apenas pelo vínculo do interesse privado, da necessidade natural e consciente, o escravo do trabalho lucrativo e da necessidade egoísta, tanto da própria quanto da alheia. O Estado moderno reconhece essa sua base natural, enquanto tal, os direitos gerais do homem, mas não os criou, sendo como é o produto da sociedade burguesa, impulsionada pelo seu próprio desenvolvimento, até mais além dos velhos vínculos políticos, ele mesmo reconhece, por sua vez, seu próprio local de nascimento e sua própria base mediante a proclamação dos direitos humanos. Portanto, a emancipação política dos judeus e a concessão a estes dos direitos humanos constitui um ato mutuamente condicionante. Nesse livro, Marx diz que os judeus compraram o reconhecimento. Quantos bancos são dos judeus? Aqui no Brasil, um dos maiores bancos brasileiros é de judeus, né? O Safra. Então, aqui ele faz uma crítica nesse sentido, que houve uma compra de reconhecimento. Eles
dominam do mercado financeiro. Não é com seus pés que as mercadorias vão ao mercado, nem se trocam por decisão própria. Temos, portanto, de procurar seus responsáveis, seus donos. As mercadorias são coisas, portanto, inertes diante do homem. Se não é dócil, pode o homem empregar a força, em outras palavras, apoderar-se dela. Para relacionar essas coisas umas com as outras como mercadorias, tem seus responsáveis de comportar-se reciprocamente como pessoas cuja vontade reside nessas coisas, de modo que um só se aposta a mercadoria do outro, alienando a sua, mediante o consentimento do outro, através, portanto, de um ato voluntário comum. É necessário, por isso, que reconheça um no outro a qualidade de proprietário privado. Essa relação de direito, que tem um contrato por forma, legalmente desenvolvida ou não, é uma relação de vontade, em que se reflete a relação econômica. O conteúdo da relação jurídica ou da vontade é dado pela própria relação econômica. As pessoas aqui só existem reciprocamente na função de representantes de mercadorias e, portanto, de donos de mercadorias. No curso de nossa investigação, veremos, em geral, que os papéis econômicos desempenhados pelas pessoas constituem apenas personificação das relações econômicas que elas representam ao se confrontar. Tem lá o cara que planta coco, aí ele colhe aquele monte de coco. Até apareceu essa semana, acho que foi a Band News FM, semana passada, estava fazendo índices do verão. Então que o coco na praia de Copacabana estava R$10, R$8, que no Guarujá estava 10, que em Fortaleza estava 4 e tal, fez uma cotação. Aí eles foram entrevistar o cara que traz o coco. Ele compra o coco a 30 centavos, o coco. Aí, óbvio, ele gasta, ele enche um caminhão de coco e vem para cá. Né? E aí aqui ele é vendido a 10, já ganha uma grana em cima. Veja, quem compra, ele pegou o coco. Talvez ele tenha comprado de alguém lá o coco, que plantou o coco efetivamente. O cara fez o trabalho de plantar o coco. Esse do caminhoneiro compra por 30 centavos. Traz o coco para São Paulo, vem no CEAGESP, talvez a R$1, R$1,50. Aí o coco vai parar na praia e a avenida desce. Olha aqui, o cara que vende o coco, o caminhoneiro, ele é o dono do coco. Então tô a grana que dá o coco é mil. Ele tem coco pra cá. Quando o cara paga o caminho lá no CEAGESP, quem lá vai chegar um feirante, um restaurante, um barraqueiro lá de Santos, enfim, não sei, vai comprar aquele coco do caminhoneiro, ele já entende, ele reconhece que o dono do coco é o cara do caminhão. A gente já entra nas relações econômicas, quem compra e quem vende, mutuamente se reconhecendo. O vendedor reconhece você como comprador, que você tem dinheiro. E você, que tem dinheiro, entra reconhecendo o vendedor como proprietário daquilo. Que ao você dar o dinheiro para ele, quem passa a ser proprietário? Você. Então é isso que ele está falando aqui. São relações que são econômicas que o direito regula, mediante o quê? Contratos. O que você aprende na faculdade de direito? O que é um contrato? Qual a definição de contrato? É a expressão da vontade entre as partes. Inclusive começa assim os contratos, né? No juridiquês começa assim, ou no final, por estarem as partes acordadas, firmam presente na presença de X testemunhos, né? É tentar pôr no papel aquilo que já está rolando, né? Um aluguel, uma compra e venda de um imóvel, um contrato de prestação de serviço, enfim, todo tipo de contrato, até um contrato de trabalho, tem essa ideia, né? Eu te alugo compro as suas horas de trabalho, portanto, né? Vou pagar assim, assado, tantos dias e tal. Se a história universal precisou de muito tempo para decifrar o segredo do salário, nada, entretanto, é mais fácil de compreender do que a necessidade. As razões de ser desta forma fenômeno. A troca entre o capital e o trabalho apresenta-se de início à percepção como absolutamente igual à compra e venda de outras mercadorias. Veja que ele está colocando aqui que essa relação do assalariado é vista pelo direito exatamente como se você estivesse comprando coco. Você tem horas, você tem força de trabalho, então o cara tem um industrial que precisa de alguém que fica apertando porta. Você aperta a porta para mim? Eu pago tanto, então tá bom, eu aperto a porta para você. É uma mercadoria. O comprador dá determinada quantia de dinheiro, o vendedor um artigo diferente do dinheiro. Então você vai dar dinheiro por dinheiro. Né? A consciência jurídica reconhece aí no máximo uma diferença material que não altera a equivalência das fórmulas. Dou para que des, dou para que faças. Faço para que des, faço para que faças. Aí tem uma frase no latim lá. Essa é a regra do contrato. Eu dou dinheiro, você me dá tal coisa. Ou eu dou dinheiro e quero que você faça tal coisa. Essa é a regra. Vocês verificam que tudo vira mercadoria no contrato?
A esfera que estamos abandonando da circulação, da troca de mercadorias, dentro da qual opera a compra e a venda da força do trabalho, é realmente o verdadeiro paraíso dos direitos inatos do homem. Só reinam aí liberdade, igualdade, prosperidade e Bentham. Bentham aqui é o filósofo do utilitarismo. Você mata uma cidade porque vai sair uma doença de lá, tipo aqueles filmes apocalípticos com zumbis. O que eles fazem geralmente naqueles filmes? Cerca a cidade, joga uma bomba lá. Não é fala, zumbi. Mas ué, tudo bem, se a gente deixar esse vírus escapar, vai atacar os Estados Unidos, então melhor acaba com aquela cidade logo. Então, bem. Liberdade, pois o comprador e o vendedor de mercadoria, a força do trabalho, por exemplo, são determinados apenas pela sua vontade livre. Contrato com pessoas livres, juridicamente iguais. O contrato é o resultado final, a expressão jurídica comum de suas vontades. Igualdade, pois estabelecem relações mútuas apenas com possuidores de mercadorias e troca o equivalente por equivalente. Propriedade, pois cada um só dispõe do que é seu. Bentham, pois cada um dos dois só cuida de si mesmo. A única força que os junta e os relaciona é a do proveito próprio, da vantagem individual e dos interesses privados. Por que as pessoas fazem contratos? Porque elas têm interesse. Você está passando aqui na rua, vê uma casa para alugar. Você tem casa própria, você não tem interesse em morar aqui. Você vai entrar lá e vai perguntar quanto que é o aluguel que eu vou querer alugar aqui? Você tem interesse em morar lá? Não. Você abre um negócio, não. Você faz isso? Ninguém faz nenhum tipo de contrato se não houver interesse. Você fará o contrato se houver interesse. Quando você tem interesse e faz o contrato, vem o direito e regula esse contrato. A forma de fazer o contrato. Uma das duas partes não cumpre o contrato, o que acontece? Sanção. Nem o direito e põe na casa. Então aí o juiz tem que decidir. Por que você não pagou no tempo hábil? Tinha problema, etc e tal. Então vamos pagar e tal. Ele pagou, você não entregou. Vocês nunca ouviram falar aqui que a pessoa foi lá, montou a cozinha inteira, pagou lá em 20 cheques, naquelas planejados lá, e entregaram rapidinho. Quando demora 3 meses para entregar, entrega mesmo. Aí você tem que ir no juizado, você não tem advogado, né? O que o juiz vai perguntar? Por que não foi entregue? Você falou que entregar. Vocês receberam, inclusive, debitando lá os cheques nos tempos certos, por que vocês não compram? Então está sempre o direito tutelando essa relação de propriedade. Alguém comprando, alguém vendendo. Seja mercadorias, em geral, seja o trabalho. Perfeito? É isso que ele está identificando. A equidade das transações efetuadas entre os agentes da produção repousa na circunstância de decorrerem elas naturalmente das relações de produção. As formas jurídicas em que essas transações econômicas aparecem, atos de vontade das partes, expressões de vontade comum, contratos com força de lei entre as partes, não podem, como puras formas, determinar o próprio conteúdo. Limitam-se a dar expressão. Esse conteúdo é justo quando corresponde, é adequado ao modo de produção. Injusto quando contraria. No sistema capitalista, a escravatura é injusta, do mesmo modo que a fraude na qualidade da mercadoria. Agora vamos voltar aos bancos escolares. Vocês lembram da professora, Maricota, professora de História, pela primeira vez, e falar do fim da escravidão no Brasil? Qual era a justificativa? A Inglaterra fez de tudo para que o Brasil acabasse a escravidão, porque tinha que aumentar o comércio, né? Ela queria mais compradores, porque os caras não compram, então não podia comprar. Tinha a Inglaterra, a Revolução Industrial, estava querendo vender, produzia horrores. Alguma mais fala assim, nós temos que acabar a escravidão porque isso é um absurdo, um ser humano ser escravizado? Não. Nós queremos consumidores. Então, a ideia do mercantilismo, que a gente fala o fim do feudalismo, né? Também tinha bastante escravo naquela época. O que leva ao fim da escravidão? Não é o fato de se estar escravizando os seres humanos, mas que sim a necessidade de ter novos no mercado consumidor.